Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E vamos aqui a mais um vídeo, a mais uma mensagem no canal Karina Helene, Força com Aroma Doce. E o nosso título de hoje é Ansiedade versus Gratidão. Quem é aí que não é ansioso, hein? Quem é que vive por conta de uma ansiedade tremenda? A ansiedade é uma coisa boa em nossa vida, mas quando essa ansiedade passa dos limites, é uma ansiedade que já está nos levando a, a ficar ruim mesmo, já não é uma coisa boa. Então eu quero aqui começar com alguns versículos que está em Mateus 6, do capítulo 25 ao capítulo 27. É um texto, um versículo muito conhecido por nós já, que nos diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, aqui frisando esse versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, bem, vamos aqui. A ansiedade, ela é uma coisa muito prejudicial quando ela sai do limite. Eu passei por uma crise de ansiedade e eu consegui, dessa vez, identificar que essa ansiedade já vinha de muitos e muitos anos atrás. Até cheguei a procurar um médico na época, mas eu não tratei essa ansiedade, eu não tomei os remédios. Por quê? Porque a gente tem uma certa um certo sofisma quanto a esses remédios, essas medicações para a mente. Então eu não tomei. Uma que eu não, ele me fez, porque o remédio para ansiedade, depressão, quando a gente começa a tomar, ele começa, a primeira semana é horrível, horrível. Se a gente já não estava bem, a gente acaba ficando pior. Mas é uma semana e só. E da outra vez, quando eu comecei a tomar, eu fiquei ruim. Então eu tinha a minha mãe que era doente e tinha a minha filha que ainda era bebê. E eu não fiz o tratamento. Então foram passando anos, eu fui apresentando crises, mas eu não achava que fosse da ansiedade. E agora, em 2021, eu tive uma que eu não consegui controlar, eu não dava conta de mim mesma. E muitas vezes, por que nós entramos em uma ansiedade? Pode ser pela nossa vida, pelo nosso histórico, pelo que nós vivemos na infância e pelo que a gente continua a viver durante o nosso tempo de vida, pode vir apresentar uma ansiedade, que foi o que aconteceu comigo. Muitas coisas, desde nova, já tendo muita responsabilidade, então isso foi gerando essa ansiedade em mim. E a minha ansiedade me levou para o medo. Então, eu tinha medo de atravessar a rua. Eu fiquei de setembro a dezembro sem sair de casa sozinha. Se eu tivesse que sair, eu precisava pedir para o meu irmão ir comigo. E também a ansiedade, ela pode vir de preocupações, de coisas que a gente
almeja, que a gente quer muito, mas a gente não vê aquilo acontecer na nossa vida. Então, no meu caso, juntou essa ansiedade que eu já tinha por conta do meu histórico de vida e também porque eu comecei a querer muitas coisas. Não querer coisas supérfluas, mas coisas que a gente vê que está precisando, mas você fica naquela... Você muitas vezes não consegue fazer, não é o tempo de você fazer, e você fica naquela preocupação, não porque eu quero fazer, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso melhorar não sei o quê, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso vencer. E a gente está num tempo que agora esse negócio do eu posso, eu vou, eu conquisto, eu faço. Então você acaba pensando, nossa, o negócio é comigo, porque eu não consigo. E não porque você pode, principalmente se você acompanha essas pessoas no Instagram, que fica, não, porque você pode fazer, não, porque você não pode estar vivendo assim, não, porque isso não é de Deus, porque e muitas informações, e a gente acaba ficando naquela ansiedade de querer fazer, de querer que tudo dê certo no nosso tempo, e isso nos leva à ansiedade, que foi isso que aconteceu comigo. Então aqui, o que nos diz aqui em Mateus: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não que a gente não tenha que ter planos, não que a gente não tenha que trabalhar para conquistar as nossas coisas, mas tudo há um limite, tudo há um limite. Nós não podemos deixar que essas preocupações, que essas vontades sejam maior do que a gente está vivendo nesse tempo, seja maior do que a vontade de Deus, porque muitas vezes a vontade de Deus não é que você faça isso nesse determinado tempo, mas vai chegar um certo dia que você vai conseguir fazer, e vai ser pela vontade e pelo tempo de Deus, e também é lógico, com a nossa determinação, mas uma determinação moderada, não aquela coisa de que eu preciso, mas você não consegue fazer, você não vê por onde fazer, e isso acaba trazendo uma ansiedade, que foi o que aconteceu comigo. Aí, e como eu falo muito com Deus, papai, me mostra por que eu estou assim, e aquela coisa que você não quer tomar remédio porque você acha que porque você é cristão, você não precisa de tomar esses remédios, você não precisa de ir num psiquiatra, num psicólogo, mas não, Deus deixou todas essas especialidades, Deus deu a inteligência, a capacidade para o homem para isso. Então nós precisamos sim, assim como nós cuidamos do nosso corpo físico, nós também precisamos cuidar da nossa mente. E se for preciso remédio, vá e tome o seu remédio, assim como eu. Aí eu fui medicada na primeira semana de dezembro. Quando passou uma semana, na metade da outra semana, eu já estava conseguindo sair sozinha à rua e eu já estava bem, para a glória do nosso Senhor. E Deus, nós temos que colocar Deus também, nós não podemos só depender do remédio, porque nesse tempo que eu fiquei esperando até chegar à consulta, se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria. Porque a gente vê muitas pessoas aí fazendo loucuras, por quê? Porque não consegue suportar o que ela está sentindo, o que ela está vivendo dentro dela mesma, e ela acaba fazendo a loucura. Então, quando nós temos Deus em nossa vida, quando nós temos pessoas que
que nós podemos conversar, que nos aconselham diante da palavra, diante da Bíblia, a gente consegue passar por esse tempo, a gente consegue resistir a esse tempo, chegar a outro nível, sair dessa ansiedade, sair dessa depressão. E uma coisa que Deus me falou, Ele falou assim para mim: filha, você precisa ser grata no que você tem. Não se preocupe com o que você não tem, porque a ansiedade muitas vezes vem daquilo que nós não temos, que nós queremos aquilo, mas nós não temos. Aí gera essa ansiedade. Então, Deus foi muito claro comigo. Ele falou assim: filha, agradeça pelo que você tem hoje. Agradeça pelo que você está vivendo hoje. Não se preocupe com reforma da casa, não se preocupe com roupa, não se preocupe com comida. Agradeça o que você tem hoje. Aí eu passei numa sequência, acho que de 30 dias, em gratidão. Então eu agradeci a Deus pelo alimento que eu tinha naquele dia, eu agradeci a Deus pela minha casa, eu agradeci a Deus por cada peça de roupa, por cada par de sapato, e é isso que eu ainda faço todos os dias. Eu continuo nesta prática de gratidão, de agradecer a Deus pelo que eu tenho hoje. E em Filipenses nos fala isso. Em Filipenses, no capítulo 4 e versículo 4 até o 7, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se sempre. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Então, nós precisamos agradecer. Nós precisamos agradecer a Deus pelo que nós temos hoje, pelo nosso alimento de hoje, pela nossa casa de hoje. Seja você em 2 cômodos, agradeça. Seja que você, que foi Deus falando comigo, seja que você tenha 2 pares de sapato, tenha 1 par de chinelo e 1 par de sapato para sair. Agradeça a Deus por isso. Seja grata a Deus. Dê graças a Deus por isso. Você tendo 3 trocas de roupa, seja grata. Agradeça a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso. Então, nós precisamos parar de focar no que nós não temos e focar no que nós temos hoje, na nossa vida que temos hoje, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso ouvir, no nosso ver, no nosso falar. Agradecer a Deus, focar a Deus pela roupa que temos hoje, pelo sapato que temos hoje, pela comida que temos hoje. Porque quando nós paramos e agradecemos o que temos hoje, nós não vamos estar preocupados com o amanhã, porque o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. Como diz aqui em Mateus: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? As nossas preocupações, as nossas ansiedades não vão acrescentar horas, não vão acrescentar dias, não vão acrescentar nada em nossa vida. Ao contrário, vai tirar de nós, vai tirar a nossa paz, vai tirar a nossa alegria. Muitas vezes vai nos tirar da presença de Deus, porque nós achamos, não, porque eu sirvo a Deus, porque eu vou à igreja, porque eu dou dízimo, porque eu oferto, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e Deus não me dá. Não é assim. Tudo há um tempo certo, como diz em Eclesiastes 3. Para tudo nesta vida há um tempo certo.
Muitas vezes pode ser que esse não é o tempo do que você está aí querendo, está aí pensando. Então, nós precisamos o quê? Como diz aqui em Filipenses, orar a Deus e falar: Pai, olha, eu gostaria, eu precisaria de tal coisa, assim, assim, assim. Pai, mas hoje eu não posso, hoje eu não vejo condições de eu obter isso. O Senhor me ajuda no seu tempo para que eu consiga obter o que eu preciso, o que eu quero. Porque muitas vezes o que a gente acha que a gente precisa e o que a gente quer não é o que Deus não é o que Deus tem para nós. Então, a nossa necessidade e o que nós precisamos é diferente da de Deus, porque Deus ele vai nos dar o que realmente nós precisamos, Deus vai nos dar o que realmente nós precisamos. E aí, nós fazemos o quê? Caímos na ansiedade. Então, ore, mas espere. Tenha paciência de esperar em Deus. Fácil? Não é. Mas nós precisamos orar e entregar na mão do Senhor. Senhor, esse é o desejo do meu coração, mas seja feito conforme a tua vontade. E descansar, não ficar pensando naquilo porque eu quero, porque eu preciso, porque eu quero um carro, porque eu quero uma casa nova. Não, nós precisamos sim ter os nossos planos, os nossos sonhos, mas colocá-los tudo na mão do Senhor, que no tempo certo e às vezes muito melhor do que nós pensamos e pedimos, Ele fará em nossas vidas. Então, é isso que eu quero deixar para você hoje. Nessa mensagem, não fique preocupado com o que você não tem. Então, o nosso tema de hoje é ansiedade versus gratidão. Então, seja grato pelo que você tem hoje, para que você não viva nessa ansiedade demasiada que pode te levar a uma doença, que pode te levar a uma crise de pânico, assim como eu tive. E também deixo aqui para você, procure um médico, procure um psicólogo, procure um psiquiatra e faça o tratamento, se preciso for, com medicação, sim. E procure outras coisas fora a medicação para que você obtenha sucesso, como a palavra do nosso Senhor, como estar firmado na palavra, como estar firmado em Deus e sempre conversando com Deus, expondo para Ele o que nós estamos sentindo. E também sempre procure um amigo, sempre procure uma pessoa que seja de Deus, que possa te dar conselhos, que possa te encaminhar para Deus, e não aquele amigo que vai te tirar de Deus, que vai, antes de melhorar, vai fazer com que piore a sua ansiedade. Então, é isso aqui que eu quero deixar para você nesta mensagem. Ansiedade versus gratidão. Vamos colocar a gratidão primeiro e deixar a ansiedade de lado. E se você está sendo abençoado pelas mensagens do canal, que você possa curtir, que você possa compartilhar e se inscrever no canal Karina Helene, Força com Aroma Doce. E eu vou ficando por aqui. Um tchau para você. Deus abençoe a sua vida e fique aqui. Um beijo meu. Tchau.